Banzoli, ele diz da seguinte forma: os evangelhos são documentos de fé e não documentos históricos. Contigo, Banzoli? Não, na verdade, existem até pessoas que eram céticas e analisaram os evangelhos com um olhar cético e à luz da história e tudo mais, e elas se converteram através dos evangelhos, de tão precisos que os evangelhos são. No livro do Norman Geisler, do Frank Turek, do Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele cita esses casos e ele lista, inclusive, um deles que faz o compilado de 90 e tantos itens só de Atos dos Apóstolos, de Lucas, né, que é o mesmo escritor do Terceiro Evangelho, né, onde ele é precisamente exato em todos os detalhes históricos, geográficos, tudo mais, tudo aquilo que a arqueologia demonstrou posteriormente, tudo aquilo que a história comprova e tudo mais, e bate exatamente 100% com aquilo que Lucas afirma, né? Ele fala, é impossível que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, tivessem sido escritos como os céticos afirmam, né? Depois de Cristo, né? Por quê? Porque em 70 cai o templo e todo o povo judeu ele é tirado do seu território, eles acabam sendo enviados lá, espalhados, né, dispersos, né, ocorre a dispersão judaica, porque eles perdem a batalha para Roma, né? Então muita da geografia do lugar mesmo foi completamente destruída e não estava mais nenhum judeu morando lá depois disso, né? Então como poderia um livro que supostamente, segundo os céticos, foi escrito 100 anos depois disso, depois desse daí, né, no pleno século II, como eles afirmam, ter uma noção exata e precisa de todos os detalhes históricos, geográficos e tudo mais que qualquer pessoa poderia conferir lá no primeiro século, né? Ou seja, Lucas tem que ter sido uma testemunha ocular, impossível que ele não tenha sido. Qualquer pessoa honesta e sensata que analisa isso e compara a luz daquilo que a gente conhece, né, historicamente, vai concordar com isso, né? Ele cita vários autores que fizeram exatamente essa investigação, essa pesquisa histórica e concluíram que os evangelhos são historicamente precisos em cada detalhe, né, e que, portanto, eles eram sim testemunhas oculares. Agora, a questão de você acreditar, o que os céticos mesmo vão afirmar, né, alguns mais honestos, é que, apesar deles serem muito precisos em termos históricos, geográficos e tudo mais, eles serem testemunhas oculares dos acontecimentos, eles estão inventando uma história quando eles falam dos milagres, né? Então, é como se eles embelezaram uma história falando, né, sei lá, Jesus andou sobre as águas, citou, curou, leproso, etc. É como se essa parte aí fosse mentira. Agora, como o Norman Geisler mesmo fala, né, primeiro, se eles acertarem cada detalhe das questões que não envolvem milagres, por que eles estariam mentindo em relação aos milagres, né? E segundo, a prova mais forte é aquela que eu acabei de falar na minha primeira fala, né? Se eles estivessem inventando uma história, então eles não teriam morrido por isso, né? Ninguém vai inventar uma mentira e morrer por essa mentira. Você pode ver, todo charlatão, todo picareta que inventa alguma coisa e quer, né? Eu não vou precisar citar nomes aqui, né? Mas a gente conhece vários casos assim, todos eles ganham alguma coisa com isso, né? A maioria ganha dinheiro em cima de gente trouxa, né? Que dá dinheiro para eles. Então, nenhum deles inventa uma mentira para sofrer por essa mentira, para se martirizar por essa mentira, né? Para sofrer por isso à toa, né? Sem ganhar nada com isso, sem um lucro pessoal por isso, né? Então, por que os discípulos, que inclusive já estavam voltando a viver uma vida normal, já estavam voltando à pescaria lá, né? Convencidos de que, né, não ia acontecer nada, não ia para frente, como que eles iriam levar essa vida, né? Uma vida de martírio, uma vida de sofrimento para o resto da vida, se eles não acreditassem com sinceridade na ressurreição de Jesus? E o que explicaria o túmulo vazio, se não a ressurreição de Jesus? Né? Aí a gente vai voltar em tudo aquilo que eu falei na primeira fala, aquilo que o Emerson também falou, né? Por que os próprios romanos não apresentaram o corpo de Jesus? Acabou a discussão. Como que os apóstolos iriam, né, pessoas simples, pescadores, né, iriam conseguir derrotar os soldados romanos colocados lá para vigiar o túmulo de Jesus, rolar a pedra e roubar o corpo de Jesus, né? Ainda mais eles já estavam totalmente desestimulados, nem esperavam qualquer tipo de ressurreição, né? Então, essas questões eu coloco. Banzoli, é o seguinte: o cristão precisa procurar provas científicas da ressurreição de Cristo ou pode ficar confortado apenas no campo da fé? Contigo. Não, precisar não precisa. Existem milhões de cristãos no mundo que não conhecem nenhuma das provas da ressurreição de Jesus, está totalmente por fora da apologética, nem sabe o que é isso, e mesmo assim crê com sinceridade e fé e tudo mais, e não há nenhum problema com isso. Não acho que todo cristão tem que se engajar na apologética, tem que acreditar, tem que entender o argumento cosmológico. Agora, isso não muda o fato de que existem provas de fato científicas, inclusive da ressurreição de Cristo, e que elas podem ser usadas e devem, ainda mais quando a gente está debatendo com um cético que não vai acreditar simplesmente por fé ou por experiência, até porque ele não crê em Deus, ele não vai ter alguma experiência com Deus, né? E dessas
provas aí, a mais efusiva, mais enfática para mim é justamente a do Sudário de Turim, né? No meu livro, eu tenho um dos meus livros chamado As Provas da Existência de Deus, tem um capítulo só sobre isso, né? Onde eu mostro um monte de provas, assim, da veracidade do Sudário de Turim. Mas para resumir aqui, né, eu acho que todo mundo deve conhecer um pouco sobre o Sudário, né, mas para resumir aqui os principais argumentos que fundamentam a veracidade dele, a gente pode citar, primeiro, não pode ter sido uma criação na Idade Média, que alguns dizem que foi o Da Vinci que criou o Sudário, porque existem evidências históricas em todas as épocas, né, de que ele já existia, as pessoas já conheciam ele naquela época, desde os primeiros séculos lá, né, a gente tem muitas evidências desde o primeiro século. Em segundo lugar, a imagem está em negativo, e isso muitos séculos antes da invenção da fotografia, né, o que seria impossível para aquela época, né. O fato da figura impressa ser tridimensional, né, o que também não seria possível para aquela época, né, se fosse uma simples pintura, alguma coisa assim. Em quarto lugar, a presença de grãos de pólen da Palestina, né, que já foi comprovado, né, vários estudiosos foram lá, estudaram o Sudário e chegaram a essa conclusão. E até perguntam, né, será que um falsificador lá da Idade Média iria até a Palestina, né, que nem estava em posse deles, inclusive, só para pegar grãos de pólen e trazer para colocar no Sudário, para tentar, para servir de prova de que é verdadeiro, sendo que isso nem seria nem de longe necessário naquela época, né? Óbvio que seria até ridículo de pensar, né? Mais uma forte evidência da autenticidade dele. Também a presença de algodão inexistente na Europa, né? Não tinha esse algodão encontrado no Sudário, a presença de sangue verdadeiro, presença de soro humano, presença de poeira mineral, presença de uma moeda nas regiões oculares, né? Como os romanos costumavam fazer, eles colocavam uma moeda nos olhos dos mortos, né? Para fechar os olhos, né, com a moeda, e também acontece isso no Sudário. Não tem nenhum vestígio de que seja uma pintura, e o detalhe mais impressionante aqui de todos, assim, o que mais me impressiona é que no Sudário o crucificado está crucificado pelos pulsos, né? E não pela mão. Se você for ver todas as pinturas medievais, toda a iconografia desse período, de todos os períodos, na verdade, né? Mas foi na Idade Média que isso começa a se popularizar mais. Tem várias imagens de Jesus crucificado, várias pinturas, tudo mais. Todas elas, sem exceção, Jesus está crucificado na mão, né? Aqui na palma da mão. Inclusive, em qualquer filme que você assiste, né? Eu não sei se, eu não me lembro do Mel Gibson, né? Ele também está crucificado na mão. Eu acho que sim. Né? Mas todos eles, todos os filmes, todo lugar, você sempre tem essa noção, todo mundo, é senso comum, né? Jesus foi crucificado na palma da mão. Todo mundo na Idade Média pensava assim. Então, imagina, se o cara for fazer uma falsificação, onde você acha que ele iria representar que Jesus foi crucificado? Óbvio que ele ia colocar na palma da mão, porque é como todo mundo acreditava naquela época. Né? Então, nunca ia passar na cabeça de uma pessoa naquela época que não, a crucificação não pode ser na palma da mão, vai ser no punho. Né? Se a intenção dele era enganar as pessoas naquela época, seria contraproducente retratar a crucificação sem ser na palma da mão. Entretanto, provaram em tempos recentes que isso foi há um século atrás ou menos, né? Que os crucificados não podiam ser crucificados a palma na mão porque o corpo não existiria, né? Ia rasgar, o crucificado ia cair da cruz, né? Então, o único jeito de aguentar o peso seria se fosse crucificado no punho. E depois disso, provaram uma evidência arqueológica que, de fato, né, uma pessoa crucificada, né, que encontraram naquela região, justamente crucificada no punho. Né? Então, ou seja, o cara do Sudário já sabia que que Jesus foi crucificado no punho e não na mão, né? Que mais uma vez é mais uma prova da autenticidade. Mais um detalhe, né? Tem um único prego perfurando os dois pés, enquanto em toda a iconografia medieval, repito, né, sempre eles retratam um prego em cada pé. Né, quando na verdade eles pegaram um atravessando os dois pés. É exatamente desse jeito que retrata no Sudário. Então, como é que um falsificador, qualquer que seja, não importa, né, teria adivinhado todos esses detalhes que só seriam possíveis de ser descobertos muitos séculos mais tarde, com a ajuda da ciência moderna, com a ajuda da arqueologia e tudo mais. Seria impossível, né? E aí vai ter gente que vai falar, não, mas o carbono 14, fizeram um teste lá e provaram que é do século 13, né? Isso daí já provaram, né? Tem um documentário, inclusive, não lembro se foi do History Channel, que já explica tudo isso detalhadamente, que na verdade eles pegaram um fragmento, uma parte do manto que tinha sofrido um incêndio, né? E alguns séculos atrás, e por causa desse incêndio alterou a datação.
né? Porque eles tinham pegado, recortado justamente uma parte do canto do sudário, que foi justamente a parte que tinha sido submetida a esse incêndio. Depois fizeram uma nova datação, isso os céticos nunca falam, onde deu exatamente na época de Jesus, né? O resultado foi que o manto tem 95% de chance de pertencer à época de Jesus, né? Então todas as evidências indicam que é de fato da época de Jesus. Eu creio que Deus preservou propositalmente esse manto, justamente para que a gente tivesse essas provas, né, uma prova mais palpável, vamos dizer assim, mais científica, para agradar até os mais céticos de que Jesus ressuscitou realmente, né? Eu repito, no meu livro tem tudo isso mais detalhadamente. Eu também tenho um artigo no meu site, teismorefutado.blogspot.com, tem um artigo também que fala só sobre isso, né, para quem quiser ler mais sobre isso, né, de forma mais aprofundada.